Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sou a Cláudia e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês essa linda bolsinha infantil. As menininhas vão amar essas bolsas, pessoal. Acho que o último vídeo meu, da última bolsinha que eu fiz, o vídeo nem chegou a entrar, pessoal, eu já vendi a bolsa, porque como vocês sabem, eu vendo meus artesanatos. As peças, todas as peças que eu faço aqui, eu coloco para venda na minha barraca na feira de artesanato. E não, antes do vídeo entrar, já vendeu a bolsinha. Então, faço, pessoal, essas bolsinhas as menininhas amam. E essa bolsinha, ela é bem simples de fazer, bem simples mesmo. Pode ver todinho só ponto baixo. O acabamento é com esses pontos aqui e ele forma uma margarida. Aqui eu coloquei um botãozinho bem pequeno, se eu não me engano ele tem 11 milímetros. Aqui tá a etiquetinha. Então, o que vocês vão gastar além do barbante? É só um botãozinho que vocês podem estar colocando, fazendo de fechinho de amarrar. Ou esse daqui. A etiqueta só se vocês tiverem, porque é opcional. A alça, pessoal, ela é bem simples de fazer. E é bem rapidinho de fazer. Então, vamos lá com os materiais que a gente vai usar para fazer essa bolsa. A quantidade de barbante que vai, pessoal, eu só vou pesar para vocês no final do vídeo, tá bom? Então, o que a gente vai usar? Aqui todos são barbante da Malitex. Eu vou estar utilizando para fazer essa bolsa o lilás, esse tom de lilás, olha, lilás. E esse amarelo aqui, apesar de parecer amarelo, ele é um mostarda, tá? Olha, mostarda. E na bolsinha que eu mostrei anteriormente, foi feito com o lilás escuro. E agora aqui a gente vai utilizar o lilás. Eu vou colocar uma etiquetinha. E esse botãozinho, eu gosto de colocar esses botãozinhos, pessoal, de pezinho, ó, tá vendo? E ele tem mais ou menos, eu não sei se é 10 milímetros e meio ou 11 milímetros. Então, é esse material que a gente vai usar para fazer a nossa bolsinha. E se você gostar do vídeo, pessoal, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, que toda terça e sexta tá saindo vídeo novo. Então, agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, para começar a nossa bolsinha, pessoal, a gente vai dar início com o anel mágico. Eu passo dessa forma, prendo. E como a gente vai começar com ponto baixo, eu vou fazer apenas uma correntinha. E aqui dentro do círculo mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Só fazendo ponto baixo. Feito meus 8 pontos baixos, eu venho aqui, não nesse ponto, eu venho aqui nesse próximo. Eu faço um ponto baixíssimo. Deixa eu dar uma apertadinha nele aqui. Ó. E agora, assim, eu posso fechar aqui, ó. Tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Aqui eu vou subir uma correntinha e vou fazer no próximo ponto 2 pontos baixos. No próximo 1. No próximo 2. Então, é uma sequência de 2, 1, 2 e 1. Ó, um ponto. 2 pontos. Um ponto. E aqui é o último ponto, ó. Aqui ele abre, mas depois é só dar mais uma puxadinha que ele fecha. E vou aqui, ó. Ó, tá vendo esse ponto aqui? Vou aqui, faço aqui também, ó. Desfiou, ó. Passo aqui. E vou aqui, ó. Nesse, ó, tá vendo aqui que eu comecei com 2 pontos baixos? Aqui eu faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar. Daí, eu venho aqui no próximo ponto, novamente, eu faço a sequência de 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos e 1 ponto. A carreira toda. E chegando aqui, pessoal, olha aqui, essa laçadinha que foi dado para fazer o meu primeiro ponto aqui, ele não é considerado como ponto, mas aqui eu vou fazer um ponto, porque assim ele fica bem fechado. Levei aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto, faço ponto baixo, faço uma correntinha
E aqui nesse mesmo lugar eu já faço mais um ponto. Agora eu vou dar a sequência de 2 pontos e o próximo sim com aumento, ó. Então, são 2 pontos e o próximo 2 pontos junto, que é o aumento. Assim, ó. Agora eu tô aqui, ó, finalizando a minha carreira. Aqui, ó, tá vendo? Aqui que é a laçada para fazer o meu primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto baixo aqui também. E venho aqui, ó, não aqui, ó. Venho aqui, ó, onde foi feito o primeiro ponto. E como eu vou trocar de cor, eu já vou puxar o fio que eu vou usar. Eu já fiz um nozinho aqui. Ó, eu já puxo ele. Aqui eu faço uma correntinha. E no próximo ponto aqui, ó, eu já aproveito, vou esconder meus fios aqui. Faço 2 pontos. E essa sequência aqui eu vou fazer 4 pontos e o aumento. Mas se vocês verem que o trabalho de vocês está encolhendo, vocês dão um intervalo menor para fazer os aumentos, tá? Ó, eu tô fazendo 4 pontos e um aumento. Ó, de novo. 4, 2, 3, 4 e um aumento. Como eu falei, pessoal, os aumentos são aleatórios, dependendo da tensão do ponto, tá? Está vendo? Com o meu tá certinho. Então, para minha tensão, essa quantidade de aumentos tá bom. Então, eu vou fazer a carreira toda e já volto. Ó, fiz todinha minha carreira, dando essa sequência de 4 pontos e um aumento. E vou fazer aqui no último um aumento também. Assim, ele fica, como eu falei pra vocês, fica bem fechadinho. Daí, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, faço minha correntinha, e aqui continuo dando sequência. Como o trabalho meu, assim, tá certinho, eu já vou pular para 6 pontos e um aumento, ó, 2, 3, 4, 5, 6, e o aumento. E assim, eu vou percorrer toda a carreira. Ó, fazendo isso em toda a carreira, tá vendo, ó? Ele fica certinho. A partir dessa carreira, pessoal, eu não vou mais emendar com ponto baixíssimo e fazer uma correntinha, tá? Senão vai ficar marcado aqui, onde tá o início, eu não quero que fique marcado. Então, eu venho aqui, ó, onde foi feita a emenda, eu faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, não precisa fazer nesse, eu venho aqui nesse próximo ponto, aqui sim eu faço 2 pontos no mesmo lugar. E aqui eu vou dando sequência. Como eu falei, vocês têm que dar uma olhada, ver se tá retinho. Olha, como o meu tá retinho, eu vou aumentar a sequência aqui de aumentos, tá? Agora aqui eu vou fazer com 8. 8 pontos antes de fazer o aumento. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver, desfiou, 7, 8, e o aumento. Pessoal, agora dessa forma, aqui a gente fez 4, né, no amarelo, fiz 4, e aqui no lilás eu vou fazer 5 carreiras, tá? E vocês vão acertando os aumentos de acordo com o ponto de vocês. Vocês podem estar fazendo mais aumentos, mas tem que ficar assim, ó, tá vendo? Tem que ficar retinho aqui o trabalho. Então, faça a carreira de vocês. Aqui no meu caso, eu vou fazer 5, né? Já fiz 3. E faz mais uma parte igual. A outra parte, vocês observam quantos pontos, quantos aumentos vocês estão fazendo para fazer a outra igual. Porque depois o acabamento tem que sair com a mesma quantidade de pontos. Então, façam 2 partes idênticas, com a mesma quantidade de aumento, e eu já volto pra gente fazer a união dessa bolsinha. Ó, pessoal, eu fiz 6 carreiras ao invés de 5. Então, aqui eu fiz 4, aqui eu fiz 6. A minha sequência de aumentos foi: a primeira e a segunda carreira, eu dei um intervalo de 1 ponto para o aumento. A segunda eu dei de 2 pontos. A quinta carreira, né? Aqui eu dei um intervalo de 4 pontos.
Olha, aqui tá aumento, 1, 2, 3, 4, aumento. Aqui eu dei de 6, aqui eu dei de 8, aqui eu dei de 10, aqui eu dei de 12 e aqui eu dei de 12, tá? Então, pra tensão do meu ponto, aqui deu certinho, ó, tá? Ele tá retinho. E a partir daqui, eu parei de ficar fazendo ponto baixíssimo, a hora que encerra a carreira, e fazendo a correntinha, ó, tá vendo? Aqui, pode ver que aqui eu passei direto. Porém, dá pra ver, ó, que aqui é o início, então vocês têm que ficar atento a isso, senão vocês vão passando e não sabem quanto que é o início e o fim. Ó, tá vendo que aqui começou a voltinha, ó? Ó, tá vendo? Aqui era uma carreira, aqui começou outra já. Então, a gente mede mais ou menos aqui, ó, que é o início. E como tá a quantidade de carreiras que eu desejava, medi certinho aqui, ó, onde tá o início, né, das carreiras. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, olha, ele some, tá? Dou uma laçada, eu pulo 2 pontos e venho aqui no próximo, eu vou fazer um bloco de 6 pontos altos, tá? Olha, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 2 e faço um ponto baixo no próximo. Dou uma laçada, pulo 2. Novamente, eu faço um bloco de 6 pontos altos, tudo no mesmo lugar, olha. 3, 4, 5, 6. Pulo 2, vou no terceiro sem dar laçada com ponto baixo. E dessa forma, eu vou fazer a carreira toda. Ó, pessoal, finalizei, tô quase aqui finalizando. O meu aqui, pra chegar aqui, de vez ser 2 pontos, ficou 1 ponto só, mas isso não tem problema, tá? Se vocês precisarem de dar uma ajeitadinha, no lugar de pular 2, pular 1, só pra dar certinho aqui, vocês fazem também. Antes de eu encerrar aqui, como eu já fiz mais uma parte igual a essa, aqui, ó, eu já vou, na hora de encerrar aqui, eu vou emendar. Como eu falei pra vocês fazer outra parte, vocês prestem atenção aqui aonde foi feito o aumento, porque esse acabamento aqui precisa ser igual, a quantidade que tem aqui, ó. Que nem o meu, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui também tem que ter 9, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que estar igual. Então, como que a gente vai já fazer a união? Antes de eu encerrar aqui, ó. Aqui é o lado direito, eu viro aqui pro lado avesso. Ó, aqui eu já fiz o acabamento, tá? Não tem fio. Eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse centro. Porém, eu vou pegar o centro daqui também, tá? Olha, eu introduzo minha agulha aqui. E venho aqui, ó, pode ser em qualquer lugar. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu também faço, ó. Ó, tá introduzido aqui no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento aqui com ponto baixíssimo. Porém, eu vou pegar o lado daqui com o lado de lá. Ó, eu pego os 2 pontos que tá aqui, com os primeiros 2 pontos aqui, e faço um ponto baixíssimo. Eu não aperto muito, tá? Não pode apertar, senão ele vai franzir, ó. Pego daqui e aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Os 2 pontos aqui, os 2 aqui, ó, e um ponto baixíssimo. Então, é só fazer os pontos baixíssimos em todos os pontos, pegando certinho o lado da frente com o lado de trás, ó. Quando chega aqui no centro, introduz a agulha bem aqui no centro do ponto baixo, aqui no centro do ponto baixo do lado de lá, e também faz um ponto baixíssimo, ó. Olha como que ele vai ficando assim. Daí, vem aqui no próximo, ó, pega aqui, pega lá atrás, e vai fazendo, ó. E vai fazendo dessa forma, a volta toda, até aqui no meu, eu vou deixar 3 leques, vamos falar que isso aqui é leque. 3 leques sem fazer.
a não ser que vocês queiram deixar 4, para deixar uma abertura maior. Vocês vejam aí a quantidade que vocês querem que fique a abertura. Eu vou deixar uma abertura pequena mesmo, ó, até aqui. Mas vocês podem deixar aqui. Então, façam aí de acordo com a abertura que vocês querem que fique nas suas bolsas. E eu já volto com vocês. Ó, pessoal, já fiz todinho meus pontos baixíssimos, fazendo a união. Olha como ele fica aqui, tá? Não pode apertar muito esses pontos. Aqui eu deixei com 3 leques para fechar. Olha como ficou a abertura. Agora aqui eu vou dar continuidade a fazer os pontos baixíssimos para ficar igual o acabamento, tá? Apenas eu paro de fazer a união, de pegar dos 2 lados. Eu vou pegando um lado só e continuo fazendo aqui, ó, os pontos baixíssimos, ó. Fazendo ponto para cada ponto, porque tem que ficar igualzinho, ó, tá vendo? O acabamento que tá aqui tem que dar continuidade. Então, eu vou fazer ele até aqui e mostrar pra vocês como que eu faço do outro lado também. Olha, aqui é o último leque, fiz meu ponto baixíssimo no último ponto aqui. Daí, eu venho aqui, ó, eu viro meu trabalho, eu tô aqui do outro lado e venho pegar no primeiro ponto aqui do outro lado, tá? Ó. E daí, eu sigo em frente aqui, ó, fazendo ponto pra cada ponto, ó. Um ponto para cada ponto, quando for no ponto baixíssimo, eu faço dessa forma. Eu introduzo a agulha bem aqui no meio, para ele ficar aqui bem abaixadinho. Daí, que eu dou sequência, ó. Um ponto para cada ponto, até o final. Chegando aqui, pessoal, no final, ó, eu fiz meu último ponto baixíssimo no ponto. Agora, eu venho aqui do outro lado, aonde eu iniciei aqui, ó, tá vendo que tá um ponto baixíssimo aqui? Eu venho aqui e finalizo com um ponto baixíssimo. Puxo bem, ó, fica bem fechadinho. Aqui mesmo, eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto, olha, eu vou pegar bem aqui no centro, ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui no centro. E como é uma bolsa infantil, eu vou fazer essa alça, que ela é bem fininha, tá? E ela é bem simples, olha, é só fazer 3 pontos e voltar com um ponto alto dentro aqui do espaço. Ó. 3 pontos, 3 correntinhas, né? E o ponto alto aqui dentro do espaço. Dessa forma, vocês podem fazer o tamanho desejado. Eu vou fazer o meu, eu volto para mostrar para vocês com quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros ficou essa alça. Fiz aqui a minha alça, pessoal, e eu fiz em torno de 50 pontos como esse, tá? Contando assim, que cada um desse aqui é uma carreira, eu fiz por 50 vezes. Agora, eu vou medir para vocês saberem com quanto ficou, ó. Eu vou medir assim, ele tá ficando torcido, mas não tem problema, ó. Ó, ficou com 1,20 m certinho, ó. Então, fazendo na minha tensão do ponto, 50 vezes esse ponto aqui, ficou com 1,20 m. Agora, a gente vai emendar do outro lado aqui, ó. Daí, como a gente faz, ó. Como ele torce, tem que dar uma arrumadinha nele, ó. Deixando as correntinhas pro lado de cá. Pra quando emendar, ele fica certinho, ó. Tá vendo? Ele fica torcendo. Então, a gente distorce, ó. Deixando a correntinha pro lado de cá. Mas pode ir soltando que ele não volta, tá? Ó. É só distorcendo dessa forma. Tá vendo? Minhas correntinhas tá tudo pro meu lado. Aqui é o último. Eu venho aqui. E vou aqui do outro lado, bem aqui no centro, e faço, ó, abro aqui, ó. Eu sei que aqui é o centro, e eu faço um ponto baixo alongado, ó. Tá? Posso fazer mais uma vez. E aqui eu vou cortar meu fio, e eu vou deixar ele bem mais comprido, que eu vou fazer um acabamento mais reforçado, ó. Eu puxo bem,
Daí eu pego aqui, ó, meu primeiro ponto aqui, eu puxo meu fio aqui pro lado de dentro, ó. Vou passar ele aqui. Ó, puxando ele aqui, eu vou, introduzo minha agulha aqui e puxo ele pra trás, ele lá pra trás de novo, ó. Só pra ele dar uma reforçada, tá? Ó, ele tá aqui, eu vou fazer isso mais uma vez. Eu introduzo minha agulha aqui, puxo ele, ó. Introduzo a agulha aqui por detrás e puxo ele novamente lá atrás. E vou fazer isso mais uma vez, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Porém, aqui, eu já vou, eu dou uma apertadinha e eu vou dar um nozinho nele, ó. Eu faço dessa forma, ó. Aqui desfiou, peraí. Daí, eu dou uma puxadinha aqui pra ele voltar. Ó. Tá vendo, ó? Tá bem aqui, daí eu sei que ele tá bem forte. Daí, aqui é só esconder o fio entre os pontos. Eu sei que essa alça ficou bem forte mesmo, ó. Tá vendo? Eu só vindo e escondendo. Daí, ó, tá vendo? E olha como ficou nossa bolsinha. Agora, eu vou colocar o botãozinho para vocês verem ela finalizada. E a gente vai medir a bolsinha e pesar ela ainda. E aqui está, pessoal, a bolsinha finalizada. Eu coloquei o botão aqui pro lado de dentro. Aqui foi fácil centralizar o botão, porque aqui tem 3 gominhos, né? Então, você sabe, de 3 o centro é aqui. Então, eu vou colocar o botão aqui, ó. Não precisa de casinha, nada, ó. Como ele é um botão pequenininho, ó. Olha que lindinho que ele fica. A etiqueta eu coloquei essa transparente, bem também. Ela é pequena, né, ó, tá vendo? E agora, vamos primeiro medir. Vamos medir primeiro para saber o tamanho dessa bolsinha, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui nessa pontinha, a outra, ó, 19 centímetros e meio, 20 centímetros. E de peso, vamos ver quanto ficou. Esperar a balança zerar. Ó, eu vou dobrar aqui. 130 gramas de barbante, pessoal. Olha que bolsinha econômica, como as outras que eu trouxe pra vocês, que pesou em média 100 gramas, né? Essa aqui, ponto baixo, vai um pouco mais, mas muito pouquinho. Olha que linda que ela fica. A outra é nesse tom, né, mais escuro. Mas olha que linda, as duas. Qual que vocês gostaram mais? Deixa aqui nos comentários para mim saber se vocês gostaram de fazer e gostou do modelo dessa bolsinha. Então, a aula de hoje foi essa. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final e eu aguardo vocês na minha próxima aula. Tchau, tchau!